Olá, eu sou a Bruna Santos, estudante do curso de Engenharia de Software da Universidade de Brasília e vou iniciar a apresentação do meu projeto de iniciação científica com o título Prospecção sobre o mecanismo de usabilidade de confirmação ou feedback para jogos sérios, orientado pelo professor André Barros de Sales. Vou iniciar com uma breve contextualização do tema do trabalho, apresentando o objetivo da pesquisa e a metodologia utilizada, passando pelos resultados obtidos e finalizo com a discussão e conclusões sobre os resultados. Bom, o uso de jogos sérios pode auxiliar o processo de ensino e aprendizagem de alunos de diversas áreas, inclusive dos cursos da área de ciência da computação. E para garantir a aprendizagem eficaz dos usuários, questões de usabilidade dos jogos sérios devem ser levadas em consideração. Porque quando garantimos a usabilidade de um jogo, isso melhora a produtividade do usuário e facilita a aprendizagem, porque o jogador passa a compreender melhor o assunto abordado ali na dinâmica do jogo. E dentre aspectos que caracterizam a usabilidade, destaco seus mecanismos de feedback, que garantem que sistemas de software sempre retornem mensagens para o usuário sobre o seu estado atual. E é importante avaliar a usabilidade dos jogos sérios para assegurar que feedbacks estão sendo fornecidos corretamente e que outros aspectos de usabilidade também estão sendo implementados no jogo de forma correta. Além disso, é interessante e útil trabalhar na construção de um mecanismo que, através da prática da avaliação de usabilidade, auxilie o processo de aprendizagem de usabilidade por engenheiros de software, que devem sempre priorizar a usabilidade no seu processo de desenvolvimento. Então, diante desses fatos, o objetivo deste trabalho foi investigar e especificar o mecanismo de usabilidade de feedback através da avaliação de jogos voltados à educação e a proposta de um método para avaliar a usabilidade nesses jogos. E para atingir o objetivo da pesquisa, que é do tipo exploratório e quali-quantitativa, nós seguimos uma metodologia dividida em 4 etapas, que começa com uma revisão bibliográfica sobre heurísticas e mecanismos de usabilidade em jogos sérios e sobre métodos de avaliação de usabilidade, seguido pelo mapeamento dos mecanismos de feedback em jogos sérios através de uma avaliação. Na etapa 3, nós trabalhamos na elaboração de um método de avaliação de usabilidade em jogos sérios. E, por fim, na quarta etapa da pesquisa, foi conduzido um estudo de caso para validar esse método proposto. Partindo finalmente para os resultados, o primeiro resultado consistiu na correspondência entre 4 mecanismos de feedback e um conjunto de critérios avaliativos que envolvem o feedback. Com isso, foi realizada a avaliação da aplicabilidade do feedback em um conjunto de 5 jogos sérios da área de HC, que abordam diversos assuntos da disciplina. Essa pesquisa gerou o artigo Mecanismos de Feedback em Jogos Sérios na área de interação humano-computador, que foi publicado na edição de 2022 da Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias da Informação. Em seguida, outro resultado alcançado foi a proposta do Marujos, que é a sigla para Método para Avaliar a Usabilidade de Jogos Sérios, e que é composto por um processo de avaliação de 3 etapas: planejamento, avaliação e relato dos resultados, como mostra a imagem, e um questionário com 15 pontos que devem ser inspecionados durante as avaliações para identificar a implementação de mecanismos de usabilidade no jogo sério digital que está sendo avaliado. E, por fim, um estudo de caso foi conduzido a partir da avaliação do jogo sério digital Persona Design Game, utilizando o Marujos, com o intuito de verificar a eficácia do Marujos como um método de aprendizagem e avaliação de usabilidade. Bom, os avaliadores conseguiram utilizar com facilidade o processo de avaliação proposto e, ao final, conseguiram chegar a um consenso sobre a aplicabilidade dos mecanismos de usabilidade no jogo. Além disso, os avaliadores afirmaram que o método pode sim contribuir no esforço da aprendizagem sobre os mecanismos de usabilidade. Bom, a correspondência entre os mecanismos de usabilidade de feedback e um método de avaliação já consolidado pode gerar avaliações mais detalhadas, fornecendo recomendações que podem otimizar a produtividade e melhorar a experiência do usuário. E no contexto de HC, as avaliações mais efetivas contribuem para assegurar que os jogos sejam eficazes no ensino e aprendizagem de conceitos da área. Já o método de avaliação proposto, o Marujos, tem o objetivo de ajudar a identificar questões de usabilidade tanto na interface quanto no sistema interno de um jogo sério. E essas questões de usabilidade se implementadas podem melhorar a experiência do usuário. A ideia é que o Marujos sirva de auxílio para estudantes de engenharia de software ou ciência da computação ou outros interessados no assunto no entendimento de conceitos de usabilidade em software, nesse caso em jogos sérios digitais, através da prática de avaliação.
E em trabalhos futuros, nós precisamos continuar trabalhando na construção do Marujos, o aperfeiçoando para que ele possa ser utilizado na avaliação de outros tipos de software, além de jogos sérios. E aqui eu finalizo minha apresentação sobre um projeto de iniciação científica intitulado Prospecção sobre mecanismos de usabilidade e feedback para jogos sérios. Deixo aqui meu agradecimento ao meu orientador, André Barros de Salles, e aos professores Eduardo Palmeira e Fabiana Freitas por toda a ajuda durante a pesquisa. E, por fim, agradeço ao Decanato de Ensino de Graduação da Universidade de Brasília pelo apoio financeiro que possibilitou a publicação do artigo fruto desta pesquisa. A todos, meu muito obrigada.